se Deus me chamasse hoje, e se Deus te chamar hoje, num dia de hoje, um dia véspera da festa de São Miguel, como nós vamos nos responder perante o Senhor? A pergunta dele é uma pergunta muito importante, e Dom Lourenço, que escreveu esse nosso livro, que nos acompanhou na Quaresma de São Miguel durante todos esses dias, faz aqui essa pergunta. É necessário continuar nessa luta, combatendo sempre até a morte. Então, quero começar com vocês com uma passagem da Sagrada Escritura, está lá na carta de São Tiago, capítulo 4, versículo 14. Você abre aí a sua Sagrada Escritura. Essa palavra é a palavra que vai nortear a nossa meditação. Diz assim o apóstolo São Tiago: no entanto, não sabeis nem mesmo o que será da vossa vida amanhã. De fato, não passais de uma neblina que se vê por um instante e logo desaparece. Essa é a palavra do apóstolo para nós. Não sabeis nem mesmo o que será da vossa vida amanhã. De fato, não passais de uma neblina que se vê por um instante e logo desaparece. Essa passagem de São Tiago, uma passagem exortando para que a gente pense neste dia que está diante de nós. Eu começo partilhando com você algo que aconteceu há muitos anos atrás. Foi a primeira e a única vez que eu acompanhei uma pessoa que estava em agonia. Foi um momento forte para a minha vida, e esse momento me fez pensar de lá para cá. De vez em quando eu volto àquele momento. Eu estava, uma das primeiras vezes que eu fui em peregrinação a Roma, e naquele momento eu fiquei por um instante sozinho na cidade de Roma, e fui fazer uma visita para uma religiosa. Na época ela era uma madre das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras. Ela tinha sido madre geral e estava agora como superiora da Casa de Roma. E eu estava fazendo uma visita para ela, estava conversando algumas coisas sobre assuntos de direito canônico, estava batendo um papo com ela, e fui fazer essa visita. Estava eu e ela, de repente a gente rezando, conversando, rezando, e ela trabalhava num asilo. Era um lugar de velhinhos, um abrigo de velhinhos. De repente chegou uma irmã assustada e falou com ela em italiano. Naquela época eu ainda não entendia o italiano. Ela era brasileira, falava o português bem claro, só que eu não falava italiano. Então a irmã, aliás, chegou, falou com ela. E naquela hora eu perguntei o que houve. A irmã disse: tem uma das nossas moradoras que está morrendo. Venha comigo fazer uma oração. Eu disse: irmã, como assim? Fazer uma oração? Eu nem sei italiano. O que eu vou fazer lá? O que eu vou fazer? Que oração é essa? E ela disse: essa é a hora mais importante da vida de uma pessoa. Deus te trouxe aqui para que você rezasse com essa pessoa. Gente, a hora que ela falou isso, naquela hora meu coração começou a ficar disparado, porque eu nunca tinha visto alguém partir para a eternidade naquela hora, num país diferente, numa língua diferente, mas lá fui eu, seguindo aquela irmã. Subimos uma escada, era bem pertinho da sala dela, uma escada, logo em seguida, em cima estava o quarto dessa senhora. Era uma senhora de bastante idade, 90 e poucos anos, e parece que já se sabia que ela estava perto dos últimos momentos. O filho único dela estava lá ao lado dela. Era um filho solteiro, que não tinha se casado, e estava lá despedindo da sua mãe. Era um momento muito solene. Naquela hora, a senhora estava em agonia, mas consciente, e eu fiquei perto dela, dei a mão para ela e olhei para a madre. Eu não sabia o que fazer, era religioso novinho, foi em 2007, eu tinha pouco mais de 2 anos, 3 anos de religioso, tinha acabado de entrar no convento, e naquela hora eu olhei para a madre. Ela disse: o Espírito Santo vai te guiar, faça uma entrega do coração dela para Deus. Gente, naquela hora eu peguei na mão do filho dela, peguei na mão da mãe e fiz uma entrega para Deus do coração daquela mulher. Entreguei a Jesus, entreguei a fé daquela mulher, pedi o fortalecimento da fé naquela última hora, rezei junto com ela, clamei a graça. Imagina essa cena, eu lá do lado dessa mulher e o filho dela, claro, chorando mais firme, e os dois, eu, ele e a madre do meu lado, nós três rezando, clamando as graças, e de repente ela entrou em agonia. E naquela hora depois a gente ouviu os batimentos cardíacos. Era uma sala de abrigo, mas tinha uns mínimos equipamentos de enfermagem. A gente via aquele batimento do coração, de repente ficou plano, que ela tinha partido para a eternidade. Naquela hora a madre pegou as mãos dela, juntou,
deu um abraço no filho e rezou uma Ave Maria naquele momento. Antes dela partir, depois de eu fazer a oração, teve um momento de silêncio. E nesse momento de silêncio, eu nunca tinha pensado se aquele fosse o meu último dia. Naquele momento de silêncio, passou um filme na minha cabeça. Você pode imaginar isso. E eu vi aqueles meus quase 30 anos de idade, o quanto eu já tinha feito de desagradado a Deus, as poucas coisas que eu já tinha feito boas, tudo que eu tinha amado a Deus, tudo que eu tinha pregado passou como um filme. Um filme passou na minha frente e naquela hora eu vi que eu tinha que pensar no meu último dia. Foi um momento de muita paz, mas ao mesmo tempo um momento de muita consciência. Claro que depois eu abracei aquele filho amado, disse a ele que eu estava feliz de estar naquele momento junto com ele, que ele confiasse em Nossa Senhora. Falei com ele que Nossa Senhora o acolhia como filho. Voltei com a madre, a gente acabou nossa reunião. E aquele dia inteiro lá em Roma foi um dia de parar e pensar. O que estava acontecendo naquele momento e o que estava acontecendo para mim. Gente, quando eu parei nesse dia, eu parei para pensar o quanto Deus quer que a gente pense na hora da nossa morte. Aqui está no Catecismo da Igreja Católica. A gente tem, claro, aqui o ensinamento da nossa igreja. Esse é o maior presente que São João Paulo II e o nosso glorioso Papa Bento XVI, de saudosa memória, nos deixaram. Tem até aqui, nesse catecismo que eu uso quando eu venho para Fortaleza, tem aqui a imagem de São João Paulo II, no número 1014 do nosso catecismo, diz assim: a igreja nos encoraja à preparação da hora de nossa morte. Livra-nos, Senhor, de uma morte súbita e imprevista, diz uma antiga ladainha de Todos os Santos. Pegando aqui o catecismo, eu me lembro muito de um pedido cotidiano do meu pai. Meu pai pede sempre essa graça. Há muitos anos eu converso com ele e ele diz: meu filho, eu peço só uma graça para Jesus. Qual é, pai? Ele diz: eu quero morrer bem preparado. Então eu peço a ele tempo. E ele, claro, vive uma vida cristã muito fiel, participa da missa diariamente, reza liturgia das horas com a minha mãe todos os dias, rezam um terço juntos, buscam viver uma vida de piedade. Quantos anos sendo vicentino, vivendo a caridade para com os pobres, todo final de semana indo lá visitar os pobres, mas ainda assim ele pede esse presente a Deus, pede essa graça a Deus de morrer bem preparado. Morrer bem preparado com o que vai acontecer na nossa vida. Continua o catecismo. A igreja nos encoraja, então, à preparação da hora da nossa morte, ao pedir à Mãe de Deus que interceda por nós na hora de nossa morte. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Você que reza o rosário todos os dias, porque sabe que o rosário não pode parar, todo dia a gente juntos reza o rosário. Você já experimenta então essa graça de todos os dias pedir 200 vezes: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. E você vai ouvir, porque no final eu vou contar uma história impressionante de um sacerdote que estava indo para o inferno e experimentou um socorro da Virgem Maria. Essa história pode mudar a sua percepção do que Nossa Senhora pode fazer diante da hora da nossa morte e como é importante você perseverar até o fim, na união com a Virgem Maria, perseverar até o fim, rezando o seu Santo Rosário. Vamos continuar aqui com o catecismo. Olha o que diz ele. E a nos entregar São José, padroeiro da boa morte. Depois ele tem uma citação muito bonita do livro da Imitação de Cristo, esse livro tão precioso, o livro de bolso da nossa querida Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela sabia de cor quase esse livro, e diz assim: em todas as tuas ações, em todos os teus pensamentos, deverias te comportar como se tivesses de morrer hoje. Se tua consciência estivesse tranquila, não terias muito medo da morte. Seria melhor evitar o pecado que fugir da morte. Se não estás preparado hoje, como estarás amanhã? Lembrei daquela história, talvez você já tenha ouvido falar dessa história, do santo São Domingos Sávio, discípulo de Dom Bosco, um jovem que Dom Bosco, querendo levar os seus jovens a pensar também na morte, porque quem diz que jovem não pode e não deve pensar nisso, na morte? O jovem deve pensar na morte, a gente não deve fazer disso um tabu, nós devemos sim falar da morte, nós devemos sim meditar sobre isso. Dom Bosco perguntou
Estavam os meninos jogando bola, e aí perguntou para os meninos, e se você fosse chamado hoje? A pergunta que eu fiz quando eu comecei a falar com você. E se você fosse chamado hoje, o que você ia fazer? O que ia acontecer com você? Um dos meninos falou, Dom Bosco, eu ia correr, procurar o senhor, algum dos sacerdotes, para me confessar. O outro disse assim, mas eu ia correr, ia falar com as pessoas que eu amo, que eu não amei, eu queria falar com elas que eu as amo, queria falar com elas que eu quero estar junto com elas. Ele falou isso, e aí perguntou um e outro, e depois Dom Bosco perguntou para São Domingos Sávio. E disse, Domingos Sávio, me diga, o que você faria se Jesus te chamasse hoje? Ele disse, eu continuaria brincando. Estava jogando bola, brincando, ele continuaria brincando porque sabia para onde ele ia. Ele estava fazendo a vontade de Deus, estava vivendo na graça de Deus, estava buscando amar a Deus e continuaria fazendo o que ele sempre fez. Buscando estar na graça de Deus. Será que a gente conseguiria responder do mesmo jeito? Gente, é hora de pensar. Você, eu, essa pergunta é pergunta que a gente não pode fugir. Deus olha para você e fala, e se eu te chamasse hoje, o que você iria fazer? Estou entendendo que talvez a sua resposta seja igual daquele primeiro menino, eu iria correr e procurar a confissão. Então, antes de correr e procurar a confissão, quando souber da morte, procura se manter confessando todos os dias com um profundo arrependimento dos seus pecados. Esse pensamento da morte é um pensamento muito salutar que nós devemos fazer. Irmão Luiz Maria brincava comigo, dizendo agora que eu vivo lá em Rio Claro e estou lá ajudando na evangelização. Nosso instituto, ao nosso instituto foi confiado o santuário de Nossa Senhora da Boa Morte, a Assunção. Irmão Luiz Maria falava, irmãos, eu tenho que ensinar para todos o caminho de viver uma boa preparação para a morte. Claro, esse caminho é junto com a Virgem Maria. Continua aqui o catecismo, pega ali no número 1014 o que diz, um trecho. Nosso querido São Francisco de Assis. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrem em pecado mortal. Felizes aqueles que ela encontrar conforme a vossa santíssima vontade, pois a segunda morte não lhes fará mal. Então, São Francisco chama a morte de irmã morte. Essa irmã que vem nos visitar, esse é o castigo do pecado original. Cada um de nós, eu e você, vamos passar por isso, a não ser que Jesus volte logo, mas se ele não voltar enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar pela morte corporal e não devemos passar, é isso que pedimos ao Senhor, pela morte eterna. E para isso, combate. Pega lá no nosso livro, do Dom Lourenço Scupoli, o que ele diz aqui no finalzinho da página 239. Olha o que ele diz, essa passagem, para cada um de nós. Ainda que toda a nossa vida não seja outra coisa, além de uma contínua guerra, olha que importante, contendo, uma contínua guerra sobre a terra, contendo a principal e mais importante batalha, que é a que se dá na última hora, e naquele grande passo que damos para outra vida. Porque naquele momento, olha a palavra, porque naquele momento, quem cair, cairá para sempre e não se levantará por toda a eternidade. Então, nessa última hora, a gente deve estar preparado. Filho, é a hora de preparar. Você viveu uma quaresma de São Miguel e é a hora de perguntar, eu estou preparado? Continua o nosso autor, Dom Lourenço, o que deve fazer para se sentir então bem preparada é que combata com esforço agora, que Deus te dá tempo. Porque aquele que combate e luta bem enquanto está consciente, facilmente, pelo bom hábito que adquiriu, alcança a vitória no ponto da morte. Então, combater agora. A Madre Kelly tem uma música que diz, combater, este é o meu ofício, eu estou aqui na terra e vou combater para defender Deus no meu coração, no coração da minha família. Depois, ele exorta. E também, é também muito importante que cuide da morte frequentemente, com profunda consideração, porque assim quando ela chegar, irá temê-la menos, e seu espírito se achará mais livre e disposto para o combate. Então, cuidar da morte, fazer essa santa consideração da morte, pensar nesse que é o momento do fim da nossa vida e perguntar a Deus. Então, hoje eu olho para você e digo, você vai morrer um dia.
Terrível falar sobre isso? Não, importantíssimo. Nós vamos morrer. Um dia vai ser para sempre, e claro, assim nós esperamos, confiamos em Deus, que nós vamos para o céu, nós vamos ver a Jesus face a face. Agora nós vemos Ele sobre o véu do sacramento, a Jesus no Santíssimo Sacramento, rezamos todos os dias, adoramos, mas nós esperamos ir lá. Mas há uma promessa de Jesus que vai estar nos esperando, todos os que morrem nele, nós vamos estar com Ele. E se hoje for o meu último dia, será que a gente vai fazer as coisas completamente diferentes? Esses dias eu estava pensando e conversando com um amigo meu, ele trabalha numa loja que vende carros de luxo aqui em Fortaleza. Ele trabalha lá já há um bom tempo vendendo carros de luxo. E eu perguntava para ele como é que está aí na loja, como é que está o trabalho, conversando com ele. Ele falava: irmão, desde a pandemia eu estou impressionado. Aqui na nossa loja em Fortaleza, para esse carros de luxo que ele vendia, tem espera para mais de um ano. As pessoas pagam e vão receber um carro daí a mais de um ano porque não está conseguindo suprir a demanda de tantos carros de luxo que estão vindo dessa marca que essa pessoa quer tanto vender. A marca que ele vende é uma marca cara, chamada Porsche. Ele vende lá, essa loja vende esses carros de luxo. Ele disse que a demanda era muito grande para muitos anos. E eu fiquei pensando, quando alguém está na pandemia, a pessoa pensou assim: nossa, e se eu morrer? Eu não quero morrer sem fazer um dos meus sonhos. Aí pegou as economias todas, comprou um carro de luxo, quer dirigir um carro de luxo. Tem gente que quer fazer uma viagem para o exterior. Tudo isso é importante, mas isso não é o mais importante. O mais importante é pensar: se Jesus me chamar hoje, para onde eu vou? Tem gente que pensa: mas se eu for para o purgatório, está de bom tamanho. Irmão, eu espero o último lugar do purgatório e eu estou me esforçando para ir para o purgatório. Eu digo para vocês, gente, a gente tem que se esforçar para ir para o céu. Sabe um jogador? Um jogador, ele, quando vai bater um pênalti, ele tem que mirar dentro do gol. Ele não tem que mirar na trave, porque se ele mirar na trave, se ele chutar um pouquinho errado, a bola pode errar o alvo. A gente tem que mirar dentro. E naquela hora, a gente vai tentar esforçar para que o gol aconteça. Da mesma forma, por exemplo, tiro ao alvo. Quando eu era criança, eu não trabalhava com tiro, mas usava dardos. Já viu aqueles dardos que tem uma mira no meio? Eu tentava acertar a mira no meio para poder, mesmo que saia um pouquinho, eu ainda pegava dentro daquela parte e não isolava aquele dardo na parede. Minha mãe depois proibiu a gente de brincar disso em casa, porque a gente furou a parede em vários lugares, eu e meu irmão. Eu não sei se você já fez isso. A minha mãe não se esquece, porque a gente furou a parede em vários lugares. Depois ela tirou e falou assim: olha, aqui em casa vocês não vão mais brincar. Pois a gente brincava numa árvore. Quando a gente foi para o interior de Minas, meu avô preparou uma árvore. Lá naquela árvore a gente fazia, e aí não tinha problema. Se a gente errava a mira, o dardo ia lá para o outro lado e não furava a parede. Mas a gente deve mirar o alvo, deve querer ir para o céu. Você e a sua meta é ir para o céu, e deve se esforçar para isso. Quantas vezes a gente cuida de tudo aqui nessa terra? A gente cuida da boa formação, cuida do cabelo, cuida se tem dinheiro na conta, cuida disso e daquilo e não cuida do mais importante: eu vou ser salvo? Jesus está feliz comigo? Pergunta isso para você. Eu vou ser salvo? Jesus está feliz com a vida que eu estou levando hoje? Essa vida que eu levo hoje vai me levar para o céu? Porque eu estou aqui pregando, mas eu não posso desviar dos ensinamentos da igreja. Você ouviu aqui o Catecismo 1014, você ouviu aqui São Tiago dizendo. Você lembra, por exemplo, da passagem de Apocalipse 3:20? Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu e meu Pai entraremos, cearemos com Ele. Ele diz que vai entrar se alguém abrir a porta, mas se a gente vive uma vida longe, se uma pessoa está buscando as coisas do mundo e esquece das coisas de Deus, mas é assim que Deus espera o nosso testemunho. É assim que Deus espera que você dê esse testemunho. Eu olho para você agora e te pergunto: você quer ir para o céu?
Porque aqui nessa terra, as pessoas que veem a gente, vê a gente como cristão. Eu e você somos cristãos de verdade, a gente busca viver a santidade, a gente se esforça para isso, e a gente, num mundo que é pagão. As pessoas hoje perguntam, mas deixa eu te falar uma coisa, você ainda acredita em Deus? Você ainda quer rezar? Isso é importante para você? Isso é uma coisa tão antiga. Aproveita a sua vida e você tem que se esforçar para dar o testemunho daquilo que você acredita. Porque sabe que o seu testemunho leva muitas pessoas para Deus. Eu tenho certeza que você, pelo fato de você estar aqui ouvindo essa pregação, pelo fato de você estar assim perguntando para Deus o que vai acontecer com a sua vida, Deus, e você lutar para viver uma vida de busca de santidade, as pessoas olham para você de forma diferente. E quando tem um problema, a primeira pessoa que elas pensam em procurar é você. Ainda que elas não procurem a sua oração, porque não acreditem em oração, às vezes elas querem partilhar com você a dor, porque sabem que você é uma pessoa diferente. Sabem que você é uma pessoa que tem paz no coração. Isso é muito importante. Olha, quantas pessoas você passou na sua vida que você não fez o bem, que você não amou? A gente precisa ser coerente e dizer que até o fim da nossa vida a gente permaneceu fiel. Esses dias eu estava estudando, a gente pode vir para cá, não é, irmã? Eu estava estudando esses dias e eu parei e estudei o livro de Daniel. Não sei se você já fez esse estudo da parte daqueles jovens que estão na fornalha ardente. É Daniel, capítulo 3. Lá fala daqueles 3 jovens, de quando o rei Nabucodonosor, ele foi atrás dos jovens e jogou-os na fornalha ardente. Olha só, aqui tem no capítulo 4, o porta-voz do rei clamava, aliás, capítulo 3, versículo 4 do livro de Daniel diz assim: o porta-voz do rei clamava em alta voz: a vós, povos, tribos e línguas, ordena-se, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, do saltério, da sanfona e de todo gênero de instrumentos musicais, deveis todos prostrar-vos para adorar a estátua de ouro erguida pelo rei Nabucodonosor. Aqui estava acontecendo uma coisa. O rei tinha colocado uma estátua e ele disse aqui, ao som da trombeta, naquela hora, todos devem se ajoelhar. Todos devem se prostrar e adorar. Só que aqui uma coisa que talvez a gente não perceba é que isso acontece imediatamente. Quando eu estava lendo aqui, eu fiquei impactado, porque isso foi o versículo 4 e o versículo 5. Depois continua no versículo 6. Se alguém não se prostrar para adorá-la, na mesma hora será lançado na fornalha ardente. E aí, não tem outra coisa no livro, imediatamente no versículo 7 continua: depois disso, logo que ouviram o som da harpa, do saltério, da sanfona e de todo gênero de instrumentos musicais, todos os povos, tribos e línguas prostraram-se e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Foi assim, ele falou, deu a ordem, falou que quando soar a trombeta, de repente, soou a trombeta e na mesma hora todos se adoraram. Pode ser que você não tenha tempo. Isso é que eu estou pensando quando eu peguei essa passagem. Pode ser que você não tenha tempo e naquela hora nosso Senhor vai aparecer e vai te perguntar o que você está fazendo. Como São Domingos Sávio, naquela hora Jesus vai falar como está a sua vida. O que você tem feito? Eu não posso te enganar. Eu não posso nessa pregação te enganar, porque nessa hora é a pergunta mais importante que nós fazemos na nossa vida. O que eu vou estar fazendo? Como eu vou estar preparado se Jesus me chamar hoje? Como está a minha vida de intimidade com Ele? Como está a minha vida na graça de Deus? Eu estou vivendo na graça de Deus? Eu estou vivendo os planos de Deus para mim? A graça de Deus está me sustentando? É verdade isso que está acontecendo? A gente não deve ser do mundo e a gente não pode mudar aquilo que a gente acredita para se adequar ao mundo. Se a geração de hoje acredita em muitas coisas, eu e você devemos acreditar naquilo que o Evangelho pregou há 2000 anos, aquilo que Jesus pregou, aquilo que a igreja guardou há 2000 anos. Não é porque hoje um monte de gente diga que casamento é isso e aquilo, e nós sabemos que há 2000 anos aquilo que a gente acredita está aqui.
Na doutrina da igreja está aqui no Catecismo da Igreja Católica compendiado 2000 anos de ensinamento que o matrimônio acontece no sacramento, onde um homem e uma mulher se dão um ao outro em casamento. Isso é um ensinamento daqui, não é por isso que eu tenho que me conformar com o mundo. São Paulo diz, não vos conformeis com este mundo. Mas parece que muitos hoje estão se conformando com a mentalidade do mundo de hoje. Eu sou católico, mas não tem problema. Eu acredito que a vida começa depois de um tempo, que não começa na concepção. Muita gente tem estado chocado hoje, porque diz que muitos católicos acham que a vida começa na 14ª semana. Como assim? Eu comecei na 14ª semana? Não, eu comecei num dia em que meu pai se uniu à minha mãe e naquela hora houve a fecundação e naquela hora Deus quis que a minha alma existisse e Ele disse, eu quero que exista essa criatura que vai ser meu filho e vai se chamar Diácono Emanuel Maria, depois Padre Emanuel Maria, se Deus quiser, eu quero que ele exista. A gente não pode mudar para nos conformar com o mundo de hoje. O mundo de hoje diz, essa é a minha verdade, mas eu não estou aqui para pregar a minha verdade, eu estou aqui para pregar aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe um caminho, mas existe o caminho. Não existe uma verdade, mas existe a verdade, e essa verdade tem nome, se chama Jesus Cristo. Essa verdade é uma pessoa. A verdade é uma pessoa e a pessoa se chama Jesus Cristo. Essa é a verdade e que nós devemos nos perguntar mais uma vez. Eu te pergunto, e se Jesus te chamar hoje, onde você vai passar a sua eternidade? Se Jesus te chamar hoje, se hoje for o dia da sua partida para a eternidade, onde você vai passar toda a sua vida? Onde você vai passar essa vida? Será que, diante dessa pergunta, o que você responde? Não tenho certeza. Não tenho certeza para onde eu vou. É claro que a gente deve sempre esperar em Deus. Deve confiar em Deus. Mas essa pergunta não podemos deixar para depois. Jesus, Ele nos ama. Jesus, Ele pagou um preço que a gente não podia pagar. O pecado de nossos primeiros pais, Adão e Eva, foi muito grande. Naquela hora, Jesus, Ele olhou para o Pai e Ele diz, eu vou me encarnar para eu salvar aquele meu povo. Naquela hora, Jesus se preocupou conosco. Jesus pagou um preço que nós não poderíamos pagar. E Jesus abriu essa oportunidade, mas nós devemos fazer 1%, porque, claro, nós devemos acolher essa salvação e dizer, Jesus, eu aceito, eu quero viver de acordo com os teus mandamentos, e para isso precisa ter arrependimento. Não adianta, Jesus fala que é uma porta estreita. Jesus fala que, como camelo entra no buraco de uma agulha, nós devemos ter um despojamento do coração. Jesus fala, claro que Ele vai preparar-nos um lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas, mas a gente precisa caminhar com Ele. O que você está fazendo para a sua salvação? Será que você pensa igual o Garfield? Lembra daquele personagem, um gatinho? Quando eu era criança, tinha esse desenho animado que eu via, tinha as histórias em quadrinhos. Ele ia começar a dieta só na segunda-feira. Preguiçoso era ele, ficava deitadinho lá, aquele personagem. Será que a gente pensa, eu vou preocupar com a minha salvação outro dia? Amanhã eu me confesso, será semana que vem ou outra? Não me preocupo. Gente, será que a nossa vida está a vida de intimidade com Deus? Será que a vida que você está levando te leva para o céu? Tem gente que acha assim, aquele católico que vai à missa todo domingo e passa a semana inteira pensando em outras coisas e nem se lembra de Deus. Aquele católico que obedece o mandamento da igreja, claro, e confessa uma vez ao ano para a Páscoa, e depois pensa assim, na outra Páscoa eu me confesso. Gente, no mundo que está hoje, isso é suficiente? Claro que não. Isso não é suficiente porque o mundo está roubando as pessoas. E quem se contentar com o mínimo, pode bater na trave e naquela hora levar um susto. Quem está se contentando com o mínimo do mínimo pode não acertar a meta. Por isso eu e você devemos ser católicos de oração. A família Exército de São Miguel tem preparado para você diariamente, porque o rosário não pode parar. Todos os dias tem Santo Rosário.
Quantas vezes nós estamos juntos de Nossa Senhora na novena da Pompeia, clamando a misericórdia, no texto da misericórdia à tarde, pedindo libertação, cura e libertação, erguendo nossos braços e rezando o texto do combate. Você tem a palavra de Deus diária com a nossa irmã Maria Raquel, você tem formação, pregação todos os dias, você tem novenas com o nosso querido irmão Tarcísio Maria, você tem um monte de coisas preparadas para você criar intimidade com Deus, mas se você disser depois eu vejo isso não me interessa. Eu vou me confessar uma vez ao ano, quando chegar a quaresma eu me confesso de novo. E se antes da quaresma você cometer um pecado mortal? E se antes da quaresma você escorregar? E você acha que basta a missa de domingo? Filho, basta a missa de domingo? Claro que não. Por quê? Porque isso é o mínimo do mínimo, mas no mundo que está hoje, no mínimo do mínimo, nós podemos bater na trave. E quando bate na trave, a bola pode entrar no gol, pode voltar para trás ou pode desviar para fora do campo. E a gente precisa nos esforçar para entrar na meta. Entrar na meta e estar com Jesus. Jesus fala essa palavra clara para a gente. Cuidado, pensem no seu último dia. A palavra de Dom Lourenço Scupoli no dia de hoje, a palavra de pensarmos na hora da nossa morte é muito importante. A gente não pode esquecer dessa hora. Eu disse para você que ia partilhar uma história muito impactante. É uma história de um sacerdote que ele vive lá nos Estados Unidos, viveu, já faleceu ele, mas ele teve uma experiência que a gente chama, muitas pessoas, de experiência de quase morte. Muitas pessoas que vivem essa experiência, depois contam algumas coisas semelhantes que viveram um ao outro, mas no caso da experiência do padre Steve Shire, é o nome dele, ele vivia no estado do Kansas, lá nos Estados Unidos, e ele teve uma experiência muito impactante que fala conosco, como está vivendo a nossa vida. As perguntas que ele se fez foram perguntas muito fortes. Olha que ele já tinha tido 2 acidentes antes. Ele dirigia e tinha tido um acidente, depois ele teve outro acidente, e ele entendia que Deus estava chamando a ele para uma conversão com esses acidentes, só que ele acabou não mudando. Mas a vida do padre Steve não era uma vida, digamos assim, de pecado. Ele não vivia grandes pecados aparentemente, mas olha o que aconteceu nesse momento com a vida do padre Steve. Então, durante 12 anos, ele já tinha sido sacerdote há 12 anos. E durante esse momento, ele vivia na cidade de Fredonia, lá nos Estados Unidos. E durante esse momento, desses 12 anos, ele foi vivendo uma vida de sacerdote um pouco relaxada. Ele não amava mais a sua vida de sacerdote, mas fazia o que tinha de fazer. Ele se preocupou demais com o que as pessoas pensavam dele. E não se preocupou com o seu ministério sacerdotal. Ele pensava no seu prestígio como sacerdote, se estão olhando para ele, se ele está sendo admirado, mas ele não pensava nas almas confiadas e na própria alma dele que estava sendo colocada em risco. Quantas vezes, gente, a gente se preocupa com o que os outros pensam de nós? Quantas vezes a gente se preocupa com a imagem que os outros fazem, com aquela carcaça? Foto, isso e aquilo, postagens 1000, para que os outros pensem isso ou aquilo de mim, mas eu esqueço de perguntar o que Deus pensa de mim. Santa Teresinha dizia isso. Eu sou o que Deus pensa de mim. E o que será que Deus está pensando de mim? Ele participava da direção espiritual, ele frequentava um sacerdote, buscava a direção espiritual, mas diz que ele focava em coisas superficiais. Essa era a vida do padre Steve Shire. Ele não colocava coisas profundas da sua alma, mas na direção espiritual ele passava batido. Era uma vida, digamos, de aparência, mas ele não vivia profundamente uma vida de conversão autêntica. Ele passava a sua vida assim, achando que não tinha problema nenhum. Não fazia as orações do breviário, nem as outras orações que devem fazer todo sacerdote, fazia isso de forma desatenta, fazia isso sem estar preocupado. E para ele, a Santa Missa não tinha significado especial nenhum. E ele foi caindo em sucessivas negligências na sua vida pastoral, na sua vida de trabalho, na sua vida interior. Ele começou
a dedicar muitas coisas para a atividade social da sua paróquia, para fazer as coisas acontecerem na paróquia, mas descuidou da vida pessoal de oração e descuidou da vida pessoal das almas que estavam confiadas no seu mistério. E ele estava, então, faltando com os mandamentos. E o que mais me impressionou na história do padre Steve era o quê? Que ele se confessava regularmente. Mas ele se confessava regularmente, disse ele, que não era de forma apropriada, porque ele não tinha o propósito de emenda. Ele se confessava, só que ele, naquela hora, se confessava sem arrependimento profundo. Se confessava porque ele, eu não quero ir para o inferno, não quero ir para o inferno, não quero ir para o inferno. E se confessava, mas no fundo ele não estava arrependido, porque uma das partes para que o sacramento da confissão tenha esse fruto na nossa vida, para que o sacramento da confissão aconteça, é que a gente tenha um propósito de emenda. Se a pessoa vai se confessar, mas não quer mudar de jeito nenhum, o padre olha para aquela pessoa e pergunta: você está querendo se confessar mesmo? Você veio aqui para quê? Você veio aqui para quê se você não está querendo mudar? Claro que a gente sabe que a gente é fraco. Claro que a gente sabe que a gente não tem muita condição por causa do nosso pecado original, da nossa concupiscência, mas a gente deve nos esforçar. No caso dele, ele estava acostumado e não tinha propósito de emenda. Não tinha propósito de mudar, mas ele estava do mesmo jeito. Ele tomava a confissão como um seguro contra o inferno. E as confissões dele não levavam a uma mudança de vida. Não levavam a uma mudança de vida. Naquela hora ele pensava em ser do mesmo jeito. Essa passagem é a passagem que o padre Steve viveu. E era um sacerdote, talvez, aparentemente fazia coisas boas. Aparecia como um padre que trabalhava muito na sua paróquia. E essa vida do padre Steve é uma vida em que Jesus pergunta para você: será que as suas confissões são confissões só para bater o ponto, para não ir para o inferno? Será que essa confissão que você está fazendo, filho, filha, eu te pergunto, porque eu me preocupo com a sua alma. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus, não é só para te confortar, para falar coraçõezinhos para isso ou para aquilo, mas eu tenho que falar com você a verdade do Evangelho que te desinstala. Jesus, quantas pessoas ele atendeu, quantas pessoas ele perdoou, quantas pessoas ele liberou do demônio, quantas pessoas ele curou, mas no final ele sempre dizia: vá em paz e não peque mais. Essa é a palavra de Jesus. E eu não posso enganar você. A palavra de Jesus é a palavra que te convida à profunda conversão. E se nós não estamos nos convertendo, a nossa vida não está valendo nada. Me perdoe dizer claramente para você: a tua vida não vale nada se você não busca se converter. A tua vida faz muito bem aqui neste mundo, mas não conta para a eternidade, porque o que conta é um coração convertido. O que conta é a mudança de vida. Eu vivi uma quaresma de São Miguel, talvez você começou lá, viveu esses 40 anos, mas isso mudou o seu coração. 40 anos não, esses 40 dias da quaresma de São Miguel, mas isso mudou o seu coração? Não. Então isso não está produzindo efeito. Você tem que mudar de vida. E mudar de vida hoje, nós estamos nos preparando para viver uma caminhada desse mês do Rosário para consagrar a Nossa Senhora. Quanto é importante, a gente vai ver na vida do padre Steve o que aconteceu nesse acidente, o que aconteceu naquele momento, para que ele pudesse experimentar a graça de Deus, para que ele pudesse experimentar tudo isso que aconteceu na vida dele, o que aconteceu no dia do seu acidente. Era o dia 18 de outubro de 1985. Era um dia marcado, o dia de São Lucas. Ele foi para a cidade de Wichita, que é uma cidade grande no estado de Kansas. Depois ele estava voltando para a cidade dele, Fredônia. Ele foi participar de uma reunião e naquela hora ele foi fazer uma ultrapassagem. Imagina essa cena, uma cena corriqueira. É uma estrada que naquela altura muito perigosa, porque era uma estrada sem acostamento, estreita, com muitas curvas, numa região montanhosa. E naquela hora ele estava dirigindo, foi fazer uma ultrapassagem e ele se chocou de cara com uma caminhonete. Naquela hora, ele foi lançado para fora do carro e ele teve um ferimento grande no pescoço, ele teve um traumatismo craniano, o couro cabeludo dele foi arrancado e naquela hora ele começou a perder massa encefálica. O que aconteceu foi que logo em seguida daquele acidente, estava vindo num carro atrás uma enfermeira
A providência de Deus fez com que aquela enfermeira estivesse lá e ela deu os primeiros socorros, conseguiu ajudá-lo inicialmente, mas ele foi levado de helicóptero para o hospital em Wichita e naquela hora os médicos disseram que ele teria 15% de chance de recuperação. E naquela hora ele estava num estado muito grave, vivendo aquele momento no hospital. O momento dele estava muito difícil e ele teve uma parada. Apagou. Naquela hora ele teve um momento em que ele não, o que as pessoas chamam de experiência de quase morte. Naquela hora os aparelhos pararam e ele teve um momento em que ele esteve diante de Jesus Cristo. Naquela hora, só contando mais alguns detalhes, ele foi lançado, sofreu lacerações na cabeça, o couro cabeludo se desprendeu do lado direito, o lado direito do cérebro foi cortado parcialmente e muitas células foram esmagadas. Ele ficou inconsciente. Tudo isso foi o que aconteceu e ele chegou no hospital e não operaram ele. Uma coisa que eu estava esquecendo, ele sofreu uma fratura na vértebra C2, que fica aqui na cervical, que é a fratura normalmente que mata quem acaba se enforcando. Quem está sendo enforcado ou se enforcando sofre uma fratura aqui na C2. Foi o que aconteceu com ele e ele nem foi operado, eles não mexeram a cabeça dele por causa disso e as pessoas começaram a rezar. Isso eu estava esquecendo de dizer. As pessoas da sua paróquia começaram a rezar, como em alguns momentos, quando pessoas estão perto da morte e outros começam a rezar, naquela hora, Deus tem misericórdia. Mas nessa hora, Deus teve misericórdia por causa da oração feita de uma forma muito especial. No dia 2 de dezembro, deram alta para ele, mas acharam que ele não ia sobreviver muito, e se ele sobrevivesse, ele iria ficar com muitas sequelas. Ele foi para casa paralisado, do pescoço para baixo, isso e aquilo, mas depois, com muita oração, no mês de abril, ele conseguiu voltar a trabalhar, e naquela hora ele voltou a trabalhar e voltou a trabalhar do mesmo jeito. Só que o que aconteceu? Quando ele estava celebrando uma Santa Missa, passando um pouco de dia esse acontecimento aconteceu em outubro de 85, já em abril de 86 ele voltou para casa. Depois, um dia ele estava celebrando a Santa Missa e ele estava, nesse dia na Santa Missa, estava celebrando e ele leu o Evangelho de São Lucas. Deixa eu pegar aqui o Evangelho que ele estava lendo, de São Lucas, capítulo 13, versículos 6 e seguintes. O evangelho que ele estava lendo era esse. E Jesus contou-lhes essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi lá procurar figos, mas não encontrou. Então disse ao agricultor: já faz 3 anos que venho procurando figos nessa figueira e nada encontro. Corta, para que ela ocupa inutilmente o terreno. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano. Vou cavar em volta e pôr adubo. Pode ser que venha dar fruto, caso contrário, tu a cortarás. Nessa hora em que ele ouviu esse evangelho, ele teve uma iluminação. Depois desse acidente que ele viveu, que ele quase morreu, a vida dele estava continuando do mesmo jeito. Mas quando ele leu esse evangelho, naquela hora o céu se abriu. E naquela hora ele começou a pensar e lembrar de algo que tinha acontecido, que tinha apagado da mente dele, naquele momento onde ele estava naquele hospital, entre a vida e a morte. Aconteceu algo muito impactante. Ele começou a suar nessa Santa Missa. Eu sei que você pode imaginar o que estava acontecendo. Ele começou a transpirar, começou a passar mal, pediu um pouco de água. Acabou a Santa Missa, se recolheu imediatamente, começou a ficar em oração e lembrar daquilo que tinha acontecido. Porque ele recordou de uma conversa que aconteceu pouco depois do acidente. Ele não viu ninguém, mas ele escutou vozes sendo ditas. Naquela hora, ele se encontrou na presença de Deus. Ele sentiu o amor puro de Deus na pessoa de Jesus. E Jesus disse: eu te amo, aproxima-te de mim. E ele viu o juízo particular dele. Muitas pessoas que têm essa experiência de quase morte, veem o seu juízo particular e veem tudo que elas fizeram de acordo com o que Deus vê.
Não como a gente vê aqui, eu sou bonzinho, eu faço isso, eu faço atos de caridade. Mas ele viu como Deus vê, e ele foi vendo os pecados mortais que ele não conseguiu confessar, porque ele tinha deixado para mais tarde. Ele foi como passando um filme, lá atrás foi passando toda a vida dele medíocre. E não era uma vida de profundo pecado, mas era uma vida de descuido. Isso que choca mais a gente. Porque às vezes a gente acha, eu não roubo, não mato, minha vida está tranquila. Será mesmo? Me perdoe falar mais uma vez com você, porque essa pregação é uma pregação que precisa ser feita antes de acabarmos a nossa quaresma de São Miguel. Você está pronto? Você está pronto para estar diante de Deus? E se Deus te chamar hoje, o que aconteceria? E se Deus batesse a sua porta hoje, o que ia acontecer com a sua alma? O padre Steve teve então esse momento com Deus, teve esse momento do juízo particular que vai acontecer com cada um de nós. Ele viveu esse momento, como muitos que vivem essa experiência próxima da morte, viveram isso. Ele viveu esse momento de juízo particular, passou o filme inteiro e ele viu que ele não tinha sido aprovado. E ele disse, com toda a honestidade, eu mereço o inferno. Porque isso que acontece quando nós passamos diante da verdade, no juízo particular, a alma, ela própria que dá a sentença. Muita gente diz, Jesus é muito bonzinho, ele não manda ninguém para o inferno. A verdade da nossa igreja diz que Jesus respeita a nossa liberdade. É a pessoa que decide o seu destino. No fundo tem o destino de inferno, tem o destino de céu. O purgatório, claro, é um tempo de purificação para a alma que vai para o céu, mas no fundo tem esses dois sentidos, ou o inferno ou o céu. E a pessoa no juízo particular, ela sabe como ela viveu durante a vida inteira dela, e ela diante de tudo é apresentada para o Senhor, e ela própria reconhece na verdade da sua vida o que ela fez e o que ela merece com o que ela fez. Ele, diante desse momento, diz, eu mereço o inferno. E naquela hora, ele concordou com o Senhor mostrou tudo para ele, ele disse, eu mereço o inferno. Ele comprovou que Deus nos conhecia por dentro, por fora, Deus sabia de tudo que a gente vivia, e naquela hora ele soube que diante de Deus não vale desculpa. Aqui muita gente diz esse tal jeitinho brasileiro, não, chega lá eu converso com ele, vai dar tudo certo. A gente ouvia uma pregação esses dias do Padre Christian dizendo, Jesus é meu brother, Jesus é o cara. Que isso? Jesus é o nosso Senhor. E lá na hora do juízo particular não tem o que fazer. Lá na hora do juízo particular não tem o que fazer, não tem mimimi, não tem desculpinha, não tem jeitinho brasileiro, não tem assim, Senhor, vamos combinar, também é muito difícil. Não existe isso. Não existe isso. Existe a nossa verdade diante da verdade de Deus. A nossa verdade diante da verdade de Deus. O que você fez? Quem foi você durante a vida, na hora da morte? A gente vai responder. Foi isso que aconteceu com o Padre Steve. Não tinha mais desculpa, não tinha mais justificação, não tinha mais o que fazer. Porém, naquela hora, ele escutou uma voz feminina. Filho, por favor, podes perdoar a sua vida e sua alma imortal? Claro que naquela hora ele experimentou que essa voz feminina era a voz da Santíssima Virgem Maria. E aí Jesus respondeu, ele foi sacerdote por 12 anos, para si mesmo e não sacerdote para mim. Deixemos que ele colha o castigo que ele merece. Olha a seriedade. Na hora do juízo particular, Nossa Senhora foi lá pedir pela alma dele, mas Jesus disse, ele não merece. Porque ele foi sacerdote, ele conhece a verdade e ele não viveu como deveria durante 12 anos. Ele não viveu como deveria, e Nossa Senhora disse, mas filho, se a gente der para ele graças especiais, então vejamos se dá frutos, se não, seja feita a tua vontade. Nossa Senhora intercedeu por ele, Nossa Senhora pediu por ele, e Nossa Senhora pediu por ele para que a graça acontecesse. Você está entendendo como é importante a devoção à Virgem Maria, e como é importante você perseverar na oração do Santo Rosário.
Como é importante você permanecer unido à Nossa Senhora. Aqui foi uma graça extraordinária que o Padre Steve teve para contar para a gente, mas pode ser que a gente chegue na hora e na hora não tenha essa possibilidade de voltar. Então vamos viver agora como se fosse o nosso último dia na terra em santidade. E se Deus te chamar hoje, depois de ouvir essa pregação, se Deus te chamar, como vai estar o seu coração? O Padre Steve fez essa experiência. Nossa Senhora falou e pediu para Jesus isso. Ele escutava vozes, mas não via os dois falando. E ela pediu então, mais uma vez eu vou dizer o que ela pediu. Mas filho, se a gente der para ele graças especiais, então vamos ver se dá fruto. Se não der fruto, seja feita a tua vontade. O padre sentiu então o amor misericordioso de Deus. E Jesus olhou para Nossa Senhora. Ele não sabia do que estava acontecendo, mas ele ouviu a voz de Jesus dizendo: mãe, ele é teu. E naquela hora, ele voltou para poder viver mais a sua vida. É importante dizer que ele não tinha uma devoção muito especial a Nossa Senhora, mas a partir desse dia, ele começou a ter uma devoção mais do que especial. A partir desse dia, dessa revelação que ele teve nessa Santa Missa, ouvindo esse evangelho da figueira que foi cortada, ele entendeu que a vida dele não podia ser mais do mesmo jeito. Não. Ele entendeu que ele deveria buscar a santidade, que ele iria responder pela sua alma e pela alma das pessoas que fossem confiadas a ele. Por isso, quanta responsabilidade diante de um sacerdote que deve responder perante as almas que foram confiadas aos cuidados dele. Confiando em Deus, sim, mas fazendo o que ele pode para salvar as almas. A vida do Padre Steve foi completamente diferente. A partir de então, ele começou a rezar. A partir de então, ele começou a se preocupar com a salvação dele e fazer uma confissão profunda. A partir de então, o Padre Steve começou a viver uma vida de busca de santidade. A partir disso, ele começou a mudar. Você entende que hoje é o dia que o Senhor fez para você? Você entende que hoje o Senhor está te dando uma oportunidade? E pode ser que essa oportunidade não volte. Dizia Santo Agostinho: eu temo a graça que passa e não volta. Eu temo a graça que passa e não volta. A graça é dada hoje. Esse 39º dia da Quaresma de São Miguel, desse ano de 2024. Pode ser que você veja esse vídeo depois, em outro momento, mas a graça foi dada hoje para você. Deus te dá essa graça hoje. Não perca essa oportunidade. Você viu o poder da intercessão da Virgem Maria. E assim, a gente medita no dia de hoje, porque a Quaresma de São Miguel começa na festa da Assunção de Nossa Senhora e vai até agora, e você vê como tem sido os seus atos hoje. Você tem vivido de acordo com o que Deus vai te pedir? Jesus diz lá no final do Evangelho de São Mateus: o que foi que fizeste ao menor desses pequeninos? Porque te vi com fome, me deste de comer, te vi com sede, me deste de beber, estava nu e tu me vestistes. Todas essas palavras nós estamos vivendo. O que você está vivendo para as pessoas que você encontra? Talvez um irmãozinho de rua que bate à sua porta, como você trata ele? Talvez a vida na sua casa, com o seu esposo. Esse perdão que não foi dado ainda e precisa ser dado. Esse perdão que pode até se transformar em ódio e assim se tornar um pecado grave na sua vida e colocar como um bloqueio para a tua salvação. O que você está esperando para dar esse perdão? Como é chocante, por exemplo, ver uma pessoa que não quer perdoar, dizer: eu prefiro ir pretinho para o fogo do inferno do que perdoar essa pessoa. O que na sua vida precisa ser mudado? Nessa pregação de hoje, o Senhor falou muitas coisas, por exemplo, na vida do Padre Steve, da negligência que ele tinha. Claro, ele era sacerdote, mas você, como pai, como mãe de família, o que você está negligenciando? Na tua vida de esposo, esposa, na tua vida, talvez de leigo, trabalhando, como você está negligenciando a sua vida com Deus? Você está buscando fazer uma confissão realmente arrependido dos seus pecados? Você está querendo mudar de vida mesmo? Você está querendo que a tua vida seja uma vida diferente? E não do mesmo jeito. Deus conta com você e Deus conta com esse esforço hoje. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Esse é o dia que o Senhor fez para você. Pensarmos na morte é alguma coisa muito importante. E a gente volta
meditando no que o padre Steve disse, então tem duas maneiras que a gente possa acreditar. Tem uma maneira que a gente pode acreditar com a nossa mente. Eu sei as verdades do Evangelho, eu acredito isso e aquilo, mas outra coisa é ver com o coração. A minha vida vai ser transformada quando eu vejo isso. O inferno existe sim. O inferno existe sim e é uma possibilidade para aqueles que não estão vivendo com todo o esforço para buscar a graça de Deus. Nós devemos confiar na misericórdia, nós devemos confiar na poderosíssima intercessão da Santíssima Virgem Maria e devemos ter esperança. Esperança em Deus. Devemos ter esperança em Deus e buscar estar com Ele. A gente precisa clamar essa graça e Deus nunca diz não à Santíssima Virgem. Deus não permita que eu viva em pecado mortal. Em pecado mortal não haverei de viver, porque a Virgem Maria nos há de valer. O padre Duarte Lara reza tantas vezes essa oração. Em pecado mortal não haverei de viver, porque a Virgem Maria nos há de valer. E eu quero pedir a intercessão de Nossa Senhora. E no final desse momento em que a gente medita sobre a morte, sobre o nosso juízo particular, sobre as realidades mais importantes da nossa vida, eu apresento para você a pessoa da Virgem Maria. E peço agora a intercessão de Nossa Senhora para que você viva a sua vida a partir de hoje de forma diferente. Não viva mais do mesmo jeito, não. Essa pregação precisa chegar a muitos corações que você vai compartilhar, mas o primeiro coração que precisa chegar é o seu. Hoje você não pode mais viver do mesmo jeito, não. Essa pregação, o primeiro que está ouvindo é aquele que está com o ouvido mais perto da boca, que sou eu, Diácono Emanuel Maria, não posso ser mais o mesmo. E muitas coisas mudaram em mim desde que eu fui preparar essa pregação. Muitas coisas começaram a mudar em mim desde que eu comecei a preparar esse momento de oração e de pregação junto com você. Eu não posso ser mais do mesmo jeito, não. A minha vida tem que ser diferente. A tua vida, filho, tem que ser diferente. Hoje você deve olhar para Nossa Senhora como a sua esperança, porque Deus nunca diz não à Santíssima Virgem Maria, mas a devoção a Nossa Senhora não pode ser só interesseira. Deus preparou para você um momento de preparação para a consagração a Nossa Senhora, ou para renovar essa consagração. Deus não quer mais o seu coração do mesmo jeito, não. Deus quer o seu coração novo. Diante da figura do padre Steve, eu em breve vou ser sacerdote. Minha ordenação está marcada para daqui a poucos meses. Eu não quero ser como ele, negligente. Diante de tudo que eu preguei hoje, o primeiro coração que está escutando essa palavra é o meu. E o meu coração ficou inquieto. Como está sendo a minha vida de oração? Como está sendo o meu cuidado para as pessoas que estão confiadas a mim? Em primeiro lugar, claro, os meus filhos religiosos do Instituto Hesed, de quem eu sou superior. Depois, os meus irmãos e irmãs lá do Santuário da Boa Morte, que estão confiados ao meu cuidado, lá do grupo de São Miguel, que acontece toda terça lá no santuário. As pessoas que são confiadas ao meu cuidado, as pessoas que eu cuido, que eu partilho, as pessoas que eu tomo conta, que eu rezo por elas. E depois a minha própria alma, como está sendo a minha confissão. Esse momento foi um momento de exame de consciência. E eu agora lembro do meu carisma que se chama Hesed. E Hesed é misericórdia. Eu me lembrei de Santa Faustina. Enquanto eu preparava essa pregação desde o dia de ontem, o meu coração ficou muito inquieto. E eu via que eu não estava vivendo com profunda fidelidade como Deus esperava que eu vivesse, porque a gente não pode meditar sobre a morte e ficar do mesmo jeito. Uma vez dizia para mim a nossa querida Madre Jane, uma das nossas fundadoras, ela dizia: quando eu medito na morte, eu vejo que eu ainda não faço o que eu deveria fazer para a minha salvação e eu quero fazer mais. Isso aconteceu comigo nessa meditação de hoje. Eu vivo agora no santuário de Nossa Senhora da Boa Morte. E Nossa Senhora olha para mim e pergunta: a sua será uma boa morte? E hoje Nossa Senhora olha para mim e para você e ela pergunta: a tua morte será uma boa morte se você morrer na graça de Deus. Confia em mim. Eu me lembrava de Santa Faustina, eu dizia, porque naquela hora Jesus ensinou para ela que a devoção à Divina Misericórdia, ela é a devoção importante para que nós tenhamos esperança na hora da morte. Com humildade nós devemos confiar em Deus. E com humildade eu te convido a fazer uma oração que é das orações mais importantes que você faz na vida.
Feche os seus olhos por um instante e reza assim junto comigo. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração. Eu sei que o meu coração não tem sido fiel. Eu sei que talvez as minhas confissões não tenham sido as melhores e os meus bons propósitos não tenham sido fiéis. Eu sei que eu não tenho me esforçado como eu deveria para viver a santidade na minha vida. Mas eu te peço, Jesus, por intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe e Rainha de misericórdia, porque eu confio na tua infinita misericórdia. Eu te entrego o meu coração e peço que o meu coração seja hoje um coração novo. Eu não quero mais ser igual, mas eu quero ser transformado pela tua graça. Eu não quero mais ser igual, mas eu quero um coração novo. Eu te entrego, Senhor Jesus, a minha vida. Eu te entrego o meu coração. E eu te peço, Senhor Jesus, muda o meu coração. Muda o meu coração, porque eu preciso de um coração novo que te ame. Eu preciso de um coração novo que te busque. Muda o meu coração, eu te peço, por intercessão da Virgem Maria, minha mãe e Senhora, a rainha do meu coração. Muda o meu coração para que ele esteja unido ao teu. Que essa oração seja a oração da tua vida. Que essa oração prepare uma vida nova para você. Eu entrego você nas mãos da Virgem Maria, porque eu também me entrego nas mãos da Virgem Maria. E peço que no dia de hoje seja um dia de vida nova. Não fica desesperado, mas confia nela. E muda de vida, confiando na infinita misericórdia. A nossa esperança está nele. Padre Steve viveu uma vida de santidade, confiando em Nossa Senhora. Morreu na graça de Deus, unido a ela, dedicando a sua vida de forma completamente diferente. Como eu e você, a partir de hoje, vamos mudar de vida. Como eu e você, a partir de hoje, vamos amar cada vez mais a Nossa Senhora. Eu peço que essa bênção desça copiosa sobre você, que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.